Messias aguardado. A qualquer momento, amém? Jesus pode coletivamente arrebatar a sua igreja ou individualmente. Ele pode, a senha, cantar 33. Aí o pastor Ezequiel vê a glória de Deus. A senha não pode correr, irmão. A senha é cantada, acabou. Não tem... Não, não tem, irmão, como escapar. Quando Jesus chama, chama. Eu quero estar aqui convidando o pastor Ezequiel. Estará apresentando nosso pastor, preletor, desses 3 dias. Muita bênção. Cadê a lista dos visitantes? Tem aí? Escapou hoje, pastor Ezequiel. Cantei 2 hinos da harpa aqui. A Michelle que me ajudou. Ia ser nós 2 cantando. Mas amanhã é outro dia. Aleluia. Pode fazer. Yasmin, é isso mesmo? Yasmin. Também. E a Alexandre. E a Maria. Quem mais está nos visitando? Como é que é o nome dele? A irmã Francisca. Está aqui também o pastor Leonardo. Oi, irmãos. Está também o presbítero Jardel. Vem cá, presbítero Jardel. O presbítero Jardel tem quase 3 meses que não aparece aqui na igreja, irmão. Mas lembra dele. Não sabe nem quem é o presbítero Jardel. Esse aqui é o presbítero Jardel, irmão. Igreja. Amém? Todo mundo vivo, forte, livre da morte? Seja bem-vindo, viu? A estadia dele aqui é 3 dias, irmão. Meu Deus. Amém? Então eu passo a direção para o pastor. Como é que nós vamos saudar os nossos visitantes? Já, pastor. Volte sempre. Deus abençoe. A partir de agora é com o pastor Ezequiel e depois... Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão mais cansados que eu? Lá, a irmã está mais cansada que eu. Glória a Deus. Irmãos, está conosco o pastor Carlos Cardoso, juntamente a sua esposa Raquel Cardoso também. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pastor Carlos Cardoso é um amigo já de alguns meses, né? Não vamos falar de anos, senão vão descobrir a sua idade aí, pastor Carlos. Glória a Deus. Acho que ele pinta o cabelo, irmão, que ele está sem cabelo branco nenhum ali. Jesus amado. E o pastor Carlos Cardoso, a gente já tem uma caminhada de um tempo. Viajamos junto, andamos um pouquinho no Brasil. E graças a Deus, ele foi o que mais me enrolou. Falava que vinha. E graças a Deus, Deus preparou esta oportunidade. Ele está aqui conosco. Amém, irmãos? E eu também não vou tomar tempo, porque eu quero também ouvir o pastor Carlos, que já vai dar 8h30, e nosso culto termina às 10. E nós vamos ouvir o pastor Carlos. Faz favor, pastor. Graças a Deus. Pastor Carlos tem uma vasta experiência em questão também missionária. Nós vínhamos conversando, ele tem um campo missionário também ali na África. E eu sei que esses 3 dias será dias e vamos passar horas aqui de qualidade, irmãos. Um momento ímpar que Deus preparou para nós. Amém? Eu costumava dizer que às vezes ele sentava para me ouvir pregar, ficava normal. Aí quando eu ia ouvir ele pregar, eu falava, cara, nós precisamos aceitar Jesus de novo. Depois que você pregou, eu estou vendo que nós não é crente ainda não. Então, irmãos, que você aproveite esse momento que você vai ter aqui agora. Amém? Amanhã nós vamos estar começando a partir das 14 horas. Vamos estar indo até as 18 horas. Amém?
Alguns irmãos estão perdidos ainda no horário aí, pastor. Estão perguntando que hora que ia começar mesmo o culto. Mas, irmãos, que nós possamos ser alimentados pela poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Jesus. Que maravilha, né? É bom rever brasileiros, portugueses, espanhol, angolanos. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele ama o mundo, né? E Ele nos alcançou. Eu estou muito feliz de estar aqui com o pastor Salomão. Não é Salomão, o primeiro nome é Hildomar, pastor Ezequiel, os pastores. Salomão é forte, né? Quero louvar a Deus pelo ministério que está nos recebendo. Quero louvar a Deus pela missionária Marisa, que é uma portuguesa que nós conhecemos pela internet. Tem mais alguém aqui que me segue na internet? Amanhã tem mais alguém que nos segue aqui na internet? Levanta a mão. Tem o rapaz lá do som, ó. Glória a Jesus. Amanhã vai vir bastante gente, pelo que se confirmar. Glória a Jesus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque é Deus que proporciona esses momentos. Eu tinha um sonho de ir na Angola, né? Desde a minha conversão. E eu falava com Deus: eu só vou para outro continente depois que eu for na Angola. Olha que mistério. Aí no ano passado, nós estivemos na Angola fazendo um trabalho missionário. Deixamos uma base missionária lá. E de lá a gente esteve nos Estados Unidos no ano passado. E agora estamos na Europa. Olha. E aí Deus abriu as fronteiras agora. Glória a Jesus. E bom é viver debaixo da promessa, né? Eu sempre me lembro das profecias. Eu te vejo atravessando continentes. Te vejo dentro do pássaro de ferro voando. E quando Deus fala, Ele cumpre. E Deus está cumprindo a sua palavra, nos trazendo aqui em Portugal. E eu estou muito feliz de estar com vocês. Amém? Meus irmãos, abram a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Hoje eu vou dar uma base bem consistente para o que nós vamos falar amanhã. Aí amanhã eu só dou uma pincelada no que eu falar hoje para vocês lembrarem. Glória a Jesus. Está sendo transmitido ao vivo. Eu pedi para compartilhar também nos grupos. Creio que muita gente vai chegar na live e vai receber essa palavra também em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Repita comigo: o tempo está próximo. Glória a Deus. Irmãos, no final terá ali um livro. Eu trouxe alguns livros. É um tema só, né? Alguns livros do mesmo tema, que é o Descomplicando o Apocalipse. Eu comecei a pregar o Apocalipse porque eu ouvi os pregadores pregar e eu não entendia nada do que eles estavam pregando. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. E aí eu fiz uma campanha de oração, nunca vou esquecer, no monte. E eu nunca orei no monte, gostava de orar no monte de noite, né? Sempre de dia, porque eu gosto de ler e orar. Então, nesse tempo, né? Isso foi lá em Curitiba, no ano 2001. Era eu, Lorinaldo Miranda. Lorinaldo prega o Brasil inteiro, é um amigo. E outros pregadores. O Lorinaldo tinha uma tendinha, ele fazia uma tenda no meio lá do...
E ele também ficava 3 dias no meio do mato orando. E eu ia lá, orava, e eu colocava a cabeça na Bíblia e dizia: Senhor, me revela o Apocalipse. Eu quero pregar a Bíblia, o Apocalipse, de uma forma que as pessoas entendam o Apocalipse. E Deus nos deu uma senha do Apocalipse, né? As pessoas, elas conseguem entender o que está no Apocalipse. E aí eu escrevi esse livro é todo didático. No final de cada capítulo existem perguntas para você responder e memorizar, que é a melhor forma de memorizar é escrevendo. E você adquirir o conhecimento, né? A maior regra de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, é que a Bíblia interpreta a Bíblia e eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Tudo que você precisa entender da Bíblia está na Bíblia. E se o Apocalipse está na Bíblia, ele tem interpretação. Quem fez o prefácio do livro foi o pastor Napoleão Falcão, que é uma referência, né, no Brasil de escatologia. E é 10 euros apenas. Se você puder, você vai estar abençoando o projeto Arrependa-se. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre o que é o projeto Arrependa-se. Irmãos, vamos usar a palavra de Deus. Hoje é uma introdução, mas eu creio que Deus vai trazer despertamento na nossa alma. Muitos pregadores dizem que a palavra de Deus, ela se renova a cada... Todo mundo fala isso, né? Você sabe que a palavra de Deus não se renova, porque eu só preciso renovar o que envelhece. A palavra de Deus, ela é nova a todo momento. Todo momento que você abre a Bíblia, ela é nova. Deus tem uma mensagem nova para o seu coração. Então Deus tem algo novo para nós nessa noite. E existem algumas coisas que eu quero destacar hoje sobre a questão do Apocalipse. Primeiro, quem é o autor do Apocalipse? Alguém aqui sabe quem é o autor do Apocalipse? É João, né? Está em todas as bibliotecas de estudo. Ezequiel ficou até assustado agora. Ele olhou para mim assim. Não, e se eu disser para você que não é João o autor do Apocalipse? Olha o que você leu, está aí, né? Você acabou de ler, versículo 1, parte A. Revelação de quem? É o único livro da Bíblia que você vai ver a autoria sendo dada ao próprio Cristo. A revelação é de Jesus Cristo. O que João fez? Ele escreveu a revelação. Se você pegar todas as cartas paulinas e livros, você vai ver que o autor vai estar ligado a quem está escrevendo. Eu, Paulo, tal. Agora, veja que a primeira parte já começa forte, né? Revelação de Jesus Cristo. A autoria do livro foi dada ao Senhor Jesus. Segunda coisa que nós temos que entender, que está no versículo 1, é a palavra revelação. O significado do Apocalipse é tirar o véu, ou nos tirar as sombras, né? É uma revelação. O Apocalipse é uma revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. Tirar das sombras ou tirar o véu. E aqui entra num grande contexto, né? Crente carnal tem revelação? Crente carnal tem revelação? Crente carnal não discerne as coisas espirituais. É por isso que muitas das vezes o livro do Apocalipse, muita gente diz, é muito complicado. Ele é uma revelação. E eu digo assim, irmãos, para você entender o Apocalipse, você tem que entender o Gênesis. Por quê? Porque o Apocalipse é o final da história, não é? Então você não consegue entender uma história pegando só o final. Você tem que começar o início, o meio. Então é o fim da história. A revelação aqui é para nos revelar como a história vai terminar. E esta revelação, ela é tremenda, porque vem a terceira questão sobre o livro do Apocalipse, está no versículo 1. Para quem o Apocalipse foi escrito? E se você pegar, você vai ver que o Apocalipse não foi escrito para os poderosos, para os grandes da terra. Mas olha só, esta revelação é para mostrar aos servos do Senhor Jesus as coisas que em breve devem acontecer. Para quem foi escrito o Apocalipse? Para os servos do Senhor Jesus. É a mesma coisa do derramamento do Espírito. Eu derramarei do meu Espírito sobre os servos.
E aí vem a outra questão, de quando indagaram Jesus por que ele pregava por parábolas. O que Jesus disse? Para ocultar os mistérios do reino de Deus aos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos. E isso é tremendo, porque esta revelação é para servo. E é tremendo quando você tem essa revelação no seu coração. Glória a Deus. Agora, qual é o maior propósito do Apocalipse? Está aí no versículo 1, que a gente acabou de ler. Revelar as coisas que brevemente devem. Então veja bem, qual é o propósito? Revelar o que não aconteceu ainda. Irmãos, você só vai encontrar conforto, firmeza, quando você conseguir olhar para o mundo que nós estamos vivendo através da revelação. Porque o mundo está perturbado. As coisas não estão normais no mundo. E eu vou afirmar para você, tudo que está acontecendo na política, na economia, na religião, está vinculado ao Apocalipse. Então, se você conseguir, nesses 3 dias, compreender essa visão e você olhar para o mundo, através do Apocalipse, você vai se alegrar. É o que está no versículo 3. Porque muita gente antigamente dizia, não leia o Apocalipse, senão você vai ficar louco. Não era isso que dizia? Esse livro deixa todo mundo doido. Esse livro é um livro de terror. Não, irmãos. Veja que no verso 3 diz o que lá? Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Mas quem lê, quem ouve, quem guarda. E eu tenho certeza que esses 3 dias você não vai sair daqui apavorado. Você vai sair daqui mais do que feliz. Porque você leu, você está ouvindo e você vai guardar a palavra da profecia desse livro. Glória a Deus. Agora compreenda que, irmãos, é muito importante você entender. Eu não sei se você já ouviu a teoria de Platão, da caverna, né? O filme A Matrix foi baseado dentro da teoria de Platão. E o que é essa teoria, né? Eu vou conjecturar aqui. Imagine todos nós vivendo numa caverna, e ali a gente come, vive, trabalha, e nós nos acostumamos com a caverna. Está muito bom dentro da caverna. E imagine que o pastor Ezequiel olha para a porta da caverna e diz, não, eu vou ter que sair dessa caverna. Aí o pastor Ezequiel sai da caverna. Aí ele vê que lá fora tem flores, tem frutos, tem aves, tem animais, tem lago, tem vida. E ele fica maravilhado porque existe vida fora da caverna. E aí na teoria de Platão, o Ezequiel volta para a caverna e ele grita para nós, saiam daqui. Tem vida lá fora. Saiam daqui. Você sabe o que o povo fez na teoria de Platão? Matou Ezequiel. Porque a realidade de sair da caverna é muito forte. E infelizmente, irmãos, muitos de nós nos acostumamos com a caverna. Nós estamos apegados ao temporal e não ao eterno. A gente está apegado à terra. E qual é a maior função do Apocalipse? Nos tirar dessa realidade e dizer, existe vida fora daqui. E não é uma vida passageira, é vida eterna. Então, diante de muita coisa que nós vamos falar aqui, existem 2 gatilhos mentais, principalmente amanhã, que amanhã eu vou mostrar, né? Em imagens, coisas que estão acontecendo. Você vai dizer, existem 2 gatilhos mentais para as pessoas permanecerem na caverna. Primeira coisa, teoria da conspiração. Imagine comigo Noé construindo uma arca num lugar onde não tem mar. Como é que Noé era conhecido nos seus dias? Doido, teórico da conspiração. É um doido da cabeça. Nunca que a água vai chegar aqui. E hoje, quem revela verdades é tido como um teórico da conspiração. Outro gatilho mental que quer manter você na caverna. Fake news. Irmãos, a fake news ela já está no nosso cérebro. Ela já foi colocada lá dentro da cabeça. Então, quando você encontra uma verdade muito forte, alguém chega para você e diz, olha o que está acontecendo aqui.
primeira coisa que o teu cérebro vai ativar é fake, é automático. Para quê? Para manter você preso dentro da caverna. Então, o propósito do que vai ser revelado aqui hoje e amanhã é tirar você da caverna. E que você não volte mais para dentro dela. Mas que você venha entender que o propósito de Deus na tua vida não está limitado ao espaço e ao tempo que você vive aqui na terra. O propósito de Deus na nossa vida, ele é eterno, irmãos. Ele é eterno. Ele iniciou no dia que nós nos rendemos a Cristo e ele não tem fim. Então veja, não tenha medo de sair da caverna. E muitas das vezes, diante da revelação que eu vou mostrar para você, você vai ter o sentimento que o povo teve lá. Porque eu estou aqui gritando, saio da caverna. E talvez você vai querer me bater aí, dizer, esse cara é um doido da cabeça. Então, suporte até o final. Porque Deus tem muito para revelar para nós. Amém? Agora veja que João diz na última parte do versículo 3, o tempo está próximo. Agora, desde quando que o tempo está próximo? Desde quando Cristo esteve aqui na terra. E é muito importante que todos entendam que toda a igreja apostólica acreditava que seria arrebatada. Você sabia disso? Todos os apóstolos morreram acreditando que o fim dos tempos estava próximo e que eles seriam arrebatados. Uma das questões, vamos lá, alguma base bíblica para isso. Primeiro, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. A Bíblia diz que 500 pessoas, imagine, 500 pessoas estavam diante de Jesus e de repente Jesus desaparece numa nuvem. Ele foi assunto aos céus. Apareceu 2 anjos aos 500 e disseram o quê? Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi tomado hoje, da mesma forma que o viste ir, ele virá novamente. Os 500 ficaram com aquela palavra na cabeça, ele vai voltar. Essa era a expectativa de todos, porque ele não disse o dia, os anjos não disseram o dia. Mas eles prometeram que ele vai voltar. E eles ficaram com isso no coração. Irmãos, a volta de Jesus ela é tão interessante de estudar, que os anjos, veja quem é que pregou para os 500 ali. Os anjos, e que os anjos pregaram? Que ele vai voltar. Aleluia. Os anjos acreditam que o Filho de Deus vai voltar. Glória a Deus. Outra questão que está ligado ao que os apóstolos acreditavam que Cristo voltaria naquela época, é Atos 2,17. No discurso de Pedro, veja que Pedro, se você pegar Joel 2,28 e Atos 2,17, você vai ver que a mensagem é diferente. Joel disse que nos últimos dias, Joel não disse nos últimos dias, Joel disse assim, e acontecerá depois, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro, quando ele vai discursar em Atos 2,17, ele vai dizer que Joel disse que acontecerá nos últimos dias. E é muito importante isso aqui, para algo que eu vou falar já já com vocês, que Pedro, quando ele vê o derramado do Espírito e o que aconteceu, ele assimila o derramamento do Espírito aos últimos dias. Não que viria um derramamento do Espírito depois. É isso que o texto quer dizer ali. Que o derramado do Espírito, da forma que foi o cumprimento que eles estavam vivendo os últimos dias. Pedro não estava anunciando um derramamento do Espírito futuro. Ele acreditava que o derramamento do Espírito sobre a igreja primitiva era um sinal do fim dos tempos. E aí você, lendo a Bíblia, quando você lê 1 Pedro 4,7, olha o que Pedro disse. Já está próximo o fim de todas. Olha lá. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. O que Pedro pregava? Sobre o fim dos tempos. 1 João 2,18. 1 João 2,18. Veja o que João pregou. Filhinhos, já é. Por quê? Porque todos acreditavam que aquele momento era o fim dos tempos. E toda a igreja, em todos os tempos, em todas as eras, acreditou que é um momento, o fim dos tempos.
Agora veja, irmãos, existe algo, esses dias eu estava num grupo de reformados, e há esse debate, né, que Jesus não vai arrebatar a igreja, que a igreja vai ser tirada na grande tribulação. E aí eu sempre vou no equilíbrio. Eu falo, não importa quando ele vai voltar. Como o pastor disse, né? Pode ser a nossa chamada hoje. Mas uma coisa eu e você precisamos entender, irmãos. Todos nós temos que estar prontos. Porque ele pode vir agora. A vinda dele não está limitada aos sinais, que alguns eu vou relatar aqui. A vinda dele, ela é uma promessa. E ela pode acontecer a qualquer momento. Aí eu entrei e eu disse, o apóstolo Paulo, no grupo de reformados, só pastores, né? Eu falei, o apóstolo Paulo acreditava que seria arrebatado. Aí um pastor entrou lá e falou, mas se Paulo acreditava que ele seria arrebatado, ele é um herege. Eu falei, pastor, mas está na Bíblia, pastor, que Paulo acreditava. E veja que Paulo acreditava tanto, irmãos, que ele cita em 2 textos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 e 52. Veja que Paulo ele vai dar base para o que ele acreditava. Olha lá, ó. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos. Ele não disse vocês serão. Seremos transformados. Pode passar o próximo versículo. É o 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E olha lá o final do versículo. E nós seremos. Ele se colocou no nós. Ele acreditava que ele poderia ser transformado, arrebatado. Agora o texto do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Veja, Paulo acreditava, irmãos. Ele acreditava que ele seria arrebatado. Olha lá, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora olha o que ele diz lá, ó. Depois, nós seremos o quê? Os que ficarmos vivos seremos juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Aí eu te digo, se Paulo acreditava que o tempo estava próximo, que ele morreu acreditando que Cristo poderia voltar, imagine nós, irmãos. Agora vamos lá. Imagine nós agora. Nós estamos vivendo, irmãos, o Apocalipse ele está diante de nós assim. O problema é que a gente não quer acreditar que é o Apocalipse. E existem algumas coisas que me chocam. Por exemplo, final de janeiro agora. Alguém viu na mídia, isso passou na mídia mundial, que o relógio do Apocalipse foi adiantado? Quem viu isso aí? O relógio do Apocalipse, ele surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando veio a bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki. E aí houve um regulamento científico para calcular o fim, ou um apocalipse mundial. Quem é que coordena o relógio do Apocalipse? Cientistas. E aí eu pergunto para você, cientistas acreditam em Deus? Mas eles acreditam que o Apocalipse vai? Por quê? Porque existem cálculos. E nós estamos no esgotamento. Se você pegar os cálculos de Stephen Hawking, aquele cientista que vivia na cadeira de roda, que falava no microfoninho, ele tem uma tese do colapso de 8 bilhões de pessoas. E nós entramos em 8 bilhões de pessoas em 2023. E qual era o colapso? Não tem comida, não tem água e não tem energia. Por exemplo, ano passado deu um calor assombroso na Índia. Pifou a energia. Porque todo mundo estava usando ar-condicionado. Então veja, o colapso aí quando você pega para a cadeia de abastecimento alimentar, o planeta Terra já consome mais do que produz. Então nós estamos diante de uma crise. Então existem cálculos. E o que movimenta o relógio do Apocalipse são 3 pilares agora. Era 2. Era questão climática e guerra nuclear. Só que agora entrou a inteligência artificial, que é a mais perigosa. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela meio que está se transformando em autônoma.
E se você pegar sobre os CEOs, pega Elon Musk, pega Sam Altman, pega o Mark Zuckerberg, o dono da Meta, todos têm bunkers de refúgio apocalíptico. O do Mark Zuckerberg, ele está construindo um na Califórnia de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Um bunker apocalíptico de 10 andares. Todos acreditam que a internet pode sair do controle. Olha só. Então todos acreditam que o apocalipse pode? Eles estão se preparando para isso. E aí o que me choca? O crente tem um livro, uma Bíblia, que tem 22 capítulos, que revela o que vai acontecer e não quer acreditar que o Apocalipse está se manifestando. E como é que pode? Né? Quando eu fui em Nova York, lá no Central Park, do lado do Central Park, eu fiz o vídeo lá, está lá no Instagram, tem o relógio do fim do mundo. Quando eu estive lá, nós estávamos há 5 anos, 2 dias e alguns minutos do fim do mundo. Eles falam do colapso mundial por causa do aquecimento global. E eles dataram o fim do mundo. Você vai no Reino Unido, o rei Charles também inaugurou o relógio do fim do mundo. Então veja, eles estão anunciando um apocalipse. E se você pegar os cálculos que eles estão dando, né, você vai ver o cumprimento da profecia. E aí entra essa questão. Os apóstolos acreditaram. A igreja que passou continuou acreditando. Mas nós estamos vivendo um tempo tenebroso. Esses dias eu estava em Goiânia pregando sobre a volta de Jesus, o pastor levantou. E sabe o que o pastor gritou? Volta agora não, Jesus, porque aqui está bom demais. Você já pensou? E aí eu dei risada na hora e continuei pregando, mas eu fiquei caindo na minha cabeça. Falei, como é que pode? Aí teve um outro pastor amigo meu, pastor que é da Angola, ele é youtuber, e ele estava na casa de uma pastora também, começou a falar da volta de Jesus. E a pastora chegou para ele e disse, pastor, não, se Jesus voltar agora seria muito injusto. Agora que eu consegui minha casa com piscina, agora que eu estou com um carro bom, eu não vou desfrutar de nada. Não é chocante isso? Os jovens dizem assim, não volta agora não, Jesus, que eu quero casar. Não é assim? Mas veja, irmãos, é chocante ouvir isso, mas seja realista com você mesmo. Você quer que Jesus volte? Está no fundo da sua alma. Irmãos, o nosso desejo tem que estar com Cristo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, né, que se nós já morremos e fomos sepultados, nós devemos buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima. E eu quero dizer que existem coisas que foram pregadas para nós, irmãos, que nos distanciam da volta de Jesus. Porque a gente fica esperando que algumas coisas aconteçam para Jesus voltar, em vez de estarmos prontos para a sua vinda. E existem 3 coisas relacionadas ao tempo está próximo que a gente precisa entender. E a primeira coisa é, né, e eu quero perguntar aqui para a igreja, Jesus sabe ou não sabe a hora que vai vir buscar a igreja? Ele sabe ou não sabe? Ó, a irmã está dizendo que a Bíblia diz que não sabe. Quem mais aqui acha que ele não sabe? Tem mãos levantadas, ó. Isso aqui é muito interessante, porque está escrito, irmão. Se você lê sem interpretação, olha lá, o irmão está dizendo que os anjos não sabem. Vamos lá. Marcos 13, 32. Foi Jesus que disse. Olha o que Jesus disse. Mas aquele dia e hora, olha lá, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o... Aí, então, o que isso nos dá base? Que Jesus não... Mas vamos lá. Jesus é Deus? Aí, agora vamos lá. Jesus é Deus, sim ou não? Ele é Deus. Aí, como Deus, vamos lá. Para ser Deus, meu irmão, tem que transcender. E o que é? Nós temos a transcendência e imanência. Na teologia, a gente vê transcendência. Deus é onipotente, onisciente e onipresente.
Imanência, ele se relaciona com o homem. Agora, veja bem, quando você estuda na transcendência, a onisciência está ligada à presciência. E se você disser que Jesus não sabe alguma coisa, você tira o que de Jesus? Você tira a sua E se você tira a sua onisciência, você tira a sua divindade. Ele deixa de ser Deus. Então, quando Jesus menciona esse texto, ele está na terra, ministério terreno. É a mesma coisa, irmãos, quando você lê Lucas 9. Lucas 9 e Mateus 17, sobre a transfiguração. Lucas 9, você vai ver que Moisés e Elias desceu, se você puder achar o versículo aí, já que você está colocando, para conversar com Jesus. E olha o que aconteceu. Vamos ler, Lucas 9, versículo 30. Eis que 2 homens falaram com ele, e eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte, a qual devia se cumprir em... E Moisés, veja bem, Jesus está na sua natureza humana. E sabe o que Moisés e Elias vieram dizer? Chegou a hora de você ir para a morte. E se você pegar a Bíblia cronológica, depois da transfiguração, Jesus desceu dali e foi para a cruz. Jesus é Deus, aí vem a união hipostática, 100% homem e 100% Deus. Então veja, se ele é Deus, aí entra essa questão, por que Moisés e Elias vieram mandar ele ir para Jerusalém? Porque ele se esvaziou da sua... Então veja, que a natureza humana estava nele. É por isso que no Getsemane ele disse, possível for? Na cruz ele disse, porque no velório de Lázaro ele chorou. Humanidade, humano. Agora, como Deus. Então, quando ele libera essa palavra, ele estava limitado ao espaço e ao tempo dos... Mas Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. E como Deus, ele é presciente. E aí, meus irmãos, você vai dizer, mas pastor, me mostra na Bíblia que Jesus sabe. Vamos lá, Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8, Jesus se declara o dono do tempo. E é muito bom entendermos, irmãos, que tempo é para o homem. E como é que o homem divide o tempo? Quando eu cheguei aqui, o pastor Salomão estava falando sobre isso, né? Sobre viver o hoje. Viver o agora. Porque nós estamos limitados ao tempo. E como é que a gente divide o tempo? Passado, presente e futuro. Mas tempo é para o homem. Para Deus não existe tempo. Nós já vamos chegar lá. Para nós estamos limitados ao tempo. Agora olha o que Jesus se declarou. Primeiro, ele se declarou Deus quando ele diz o eu sou. Porque o eu sou é o nome de Deus. Né? Deus não tem nome na Bíblia. Parece um absurdo. Quem colocou nome em Deus foi os judeus. E não deram um nome só, não. Deram 72 nomes. Deus tem 72 nomes no Antigo Testamento. Se o judeu precisava de cura, Jeová, Rafa. Precisava de paz, Jeová. Precisava de providência, Jeová. Jireu, Deus da provisão. Então veja, os judeus chamavam, mas o nome de Deus foi revelado a Moisés. Eu sou o que sou. E Jesus, ele usou o nome de Deus em todo o seu ministério. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Agora veja que no capítulo 1, verso 8, ele se declarou o dono do tempo. Jesus é o dono do tempo. Olha o que ele diz, eu sou o alfa, o princípio. Aí olha lá o tempo. O que é? O que é o presente. O que era é o... E o que há? O Todo-Poderoso. Ele sabe tudo, meu irmão. Agora, dentro dessa presciência e onisciência, vamos lá. Isaías capítulo 45. Quando nós lemos Isaías, o profeta Isaías disse, desculpa, não é o 45, eu anuncio o fim desde o princípio.
A Bíblia diz, deixa eu achar o texto. Glória a Jesus. É 46, né? 46:10. Vamos lá. Deu branco, viu? Agora voltou. 46:10. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Isso aqui é a presciência e onisciência de Deus. Vamos lá? Que anuncio, é Deus testificando dele mesmo, tá? Eu anuncio o fim e desde a antiguidade as coisas que ainda não, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha. Então olha o que Deus está dizendo. Repita comigo, Deus anuncia o fim desde o princípio. Qual é a lógica do versículo? Antes de Deus começar a história, primeiro ele termina. Então, antes de Deus começar tudo, ele terminou tudo. Por quê? Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Então está tudo transparente. E existe um enigma no Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 13:8, que fala sobre a presciência. Porque a gente acha que Jesus morreu no ano 33. E Jesus não morreu no ano 33. Olha o que a Bíblia diz. E adoraram-lhe, isso aqui fala sobre a Bíblia, mas vamos lá, a última parte do versículo. Ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando é que Jesus morreu? Antes de ele soprar na narina de Adão e Eva. O Cordeiro já estava. E aí? Nós vamos desatar esse nó. Aí os homens dizem, por quê? É a presciência e onisciência, meu irmão. Então, veja bem, antes de Deus soprar no homem, ele sabia que o homem ia cair, sim ou não? Mas o antídoto para o pecado já estava pronto. Então, antes de Deus começar a história, ele já terminou a história. Veja, não existe nada no passado, no presente e no futuro que está oculto aos olhos de Deus. Ele está, e isso que é tremendo no Apocalipse. Porque isso revela a soberania de Deus. E o que é um ser soberano? É um ser que governa sobre tudo, não precisa de conselho de ninguém para governar e não tem inimigo. Deus não tem inimigo, mas o diabo já está julgado e condenado. Ele nunca foi inimigo de Deus. Ele não é páreo, ele é uma criatura. E aí veja, irmãos, Apocalipse capítulo 4, João teve uma visão. Uma visão. E a visão dele foi tremenda. Apocalipse capítulo 4, ele vai dizer, deixa eu só achar o texto aqui, o mar de vidro como um cristal. Versículo 6, diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Só essa parte. O mar no Apocalipse, toda vez que você ouvir a palavra mar no Apocalipse, são as nações. E como é que estão as nações diante do trono? Transparente como cristal. Você sabe o que significa? Não há nada oculto. Não há nada escondido diante do governo de Cristo. Antes de subir ao céu, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está no controle, no governo de todas as coisas. Quem acredita nisso, diga glória ao nome dele. E é muito importante você pegar essa base, porque amanhã a gente vai revelar algumas coisas. E tem gente que acha que o diabo tem força. Hoje a palavra sistema no âmbito político está muito forte, né? O sistema. O sistema no âmbito religioso também está muito forte a palavra sistema. Mas, meus irmãos, compreenda que quando eu olho para... Olha como é tremendo. Quando eu olho para o mundo através do Apocalipse, eu vejo que todos os líderes globais, líderes religiosos, só estão obedecendo o que está escrito na palavra. Então eu não fico apavorado, eu descanso. Por quê? John Biden, Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Lula, só está obedecendo o que está escrito
na palavra. Porque quem permanece no controle é aquele que escreveu o fim da história. Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória! Ele, a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga glória ao nome dEle. Aleluia! Agora veja, irmãos. Segunda coisa que nós aprendemos. Veja bem, primeiro é que Jesus sabe. Deu para entender que Ele sabe? E Ele é Deus e Ele está no controle de tudo. Segunda coisa que nós precisamos entender sobre a volta de Jesus, que é muito pregado. Que Jesus só vai voltar depois de um avivamento mundial. Né? Primeiro vai haver um derramamento do Espírito, todos serão cheios do Espírito. Uma multidão de almas vai ser salva e aí Ele vai... Presta atenção, irmãos. Biblicamente, você não encontra base para o derramamento do Espírito nos últimos dias. O texto de Atos 2,17, eu expliquei. O Espírito já foi derramado. Como é que ele vai ser derramado de novo? Ele saiu da terra? Ele permanece na terra. Sim ou não? Então, se ele permanece na terra, ele é o penhor, ele é o selo. Ele é a garantia. É Ele que vai nos conduzir ao encontro de Jesus. Outra coisa que eu preciso entender, irmãos. E eu vou usar a pandemia. Eu tenho certeza que aqui em Portugal, como no mundo todo, você foi proibido de cultuar, de cear, de sair na rua. E eu pergunto, não era esse o momento de um avivamento? E alguém percebeu o que estava sendo tramado? Foi o maior teste do governo totalitário de toda a história da humanidade. Nunca nós tivemos o que tivemos do Covid-19. Nunca. Nós tivemos 2 guerras mundiais, certo? Fake news. Nunca foi mundial. Não foi todos os países do mundo que participaram, nem da Primeira nem da Segunda Guerra. A única coisa que parou o mundo e envolveu todas as nações da Terra foi o Covid. E toda a humanidade obedeceu. E ninguém percebeu que foi o controle do anticristo que estava sendo testado, o controle de um governo mundial sobre a população. No dia 20 de janeiro, no último dia que John Biden foi transferir a Casa Branca para Donald Trump, ele perdoou Anthony Fauci. Anthony Fauci foi o secretário de saúde do governo americano na pandemia. Existem e-mails entre Anthony Fauci e Bill Gates falando de máscara. Eles que implantaram o uso da máscara para um teste de obediência. Tem pessoas que até hoje não conseguem viver sem máscara. E foi um teste. Eles queriam testar até onde. E eu me lembro, eu preguei no Brasil inteiro na pandemia. Eu viajei o Brasil inteiro. E em trio elétrico na rua, as pessoas gritando, seu louco, coloca máscara. Principalmente no Nordeste. Por quê, meu irmão? Foi um teste. E eu pergunto, se surgisse uma ordem mundial que estabelecesse, você só vai poder pegar dinheiro, você só vai poder sair de casa se você fizer isso. Hoje, a humanidade obedeceria ou iria se levantar contra? Aí eles vieram com o imunizante, né? Você só vai poder voltar se você tomar. Teve pastor, amigo meu do Brasil, que veio para os Estados Unidos tomar imunizante porque estava com medo de morrer. E ninguém percebeu. Veja que hoje, se você estudar sobre todas as farmacêuticas que aplicaram imunizante, todas estão sendo processadas e todas foram reveladas efeitos colaterais após o uso. Mas ninguém. E cadê o avivamento, irmãos? Será que a humanidade está esperando algo pior acontecer para se despertar? E aí, biblicamente, vamos para a Bíblia. Biblicamente. Vamos lá, 1 Timóteo 4:1. É muito interessante que o apóstolo Paulo disse, é bom que o camarada é bom lá, hein? Vamos lá. Olha lá, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina. Não estamos vendo isso? Então vamos lá, primeiro, espírito enganador. Irmão, nem tudo que reluz é ouro, tá? Uma das coisas que mais a igreja está precisando é discernimento espiritual. E é um dom do Espírito, tá?
Quando você tem discernimento, não é qualquer coisa que vai te levar, não. Você está firmado. Então tem muita coisa que parece. Mas o que é mais forte, e aí pega a gente que é pastor, pregador, é a doutrina de demônio. Que a gente acha que doutrina de demônio é você ensinar sobre demônios, porque é um ensinamento, né? Doutrina de demônio aqui no grego, irmãos, é tudo que alimenta o homem. E a igreja cristã mundial, daí eu vou dizer, por exemplo, estive na África, estive no Equador, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, nos Estados Unidos. A gente vê que o culto não é mais para Deus. O culto é para o homem. As pregações é para quem? O homem. E aí você vê o humanismo. O que é humanismo? Tudo que está ligado à terra. Você é o melhor de Deus. Você é capaz. Você vai vencer. E você. E você. Os hinos. É para o homem. E o que é isso? Doutrina de demônio. Por quê? Tudo que alimenta a minha carne é doutrina de demônio. E isso é confrontador, mas é uma realidade. Irmão, já foi feita pesquisa no Brasil, em comunidades evangélicas no Brasil, que não citam o nome de Deus e o nome de Jesus num sermão de domingo à noite. Aí a Ana Paula Valadão agora está sendo bombardeada na internet, mas o que ela falou é muito forte, ela está firme. Pastores fazendo neurolinguística para sermões de autoajuda. Sermões de autoajuda. Só que o que ela denunciou foi mais forte ainda. Tecladista, a música, olha só, a música sendo tocada para viciar o cérebro dos fiéis para as pessoas ficarem vindo na igreja. Cadê o Espírito Santo? E aí vem os comerciais da igreja, é o quê? Nós temos ar-condicionado, cadeira almofadada, estacionamento, salinha para criança, tudo isso é necessário, a igreja precisa de tudo isso. Agora compreenda. Parece que a igreja se transformou num clube social em que as pessoas têm que se sentir bem. E daí quando o pastor confronta, tem 10 igrejas para abraçar. Porque hoje as pessoas não querem tratar o caráter. E querido, não existe discipulado sem disciplina. Eu só vou ser discípulo se eu for discipulado, se eu for disciplinado. Se eu for doutrinado pela verdade, e o que liberta o homem, meu irmão, é a verdade. E nós estamos vivendo um tempo, daí vamos lá, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Veja que Paulo está relacionando ao mesmo assunto. Olha lá, ó. Mas o Espírito expressamente diz, volta lá, 3, 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 3, estava certo lá. Diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, porque virá um tempo esse, que não suportarão a sã, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, próximo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se. O que é sã doutrina, irmãos? Sã doutrina. Você quer entrar no reino de Deus? Então negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Isso é a sã doutrina. Morrer para o pecado todo dia para viver para Deus todo dia. E a igreja não está suportando ouvir mensagem de confronto. E o que as pessoas estão querendo? Doutores que vão falar tudo que a sua carne quer ouvir, suas próprias concupiscências. E aí, meu irmão, esses dias que nós estamos vivendo é os dias que antecedem a volta de Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo em que a verdade está sendo excluída. E aí vem o João em Laodiceia, Apocalipse 3:20. Veja que Laodiceia, dentro de uma interpretação escatológica, é a última igreja. É a igreja que antecede o arrebatamento.
Aí se você pegar o cronograma da primeira igreja à sétima igreja, você vai vendo ao longo da história de todas as igrejas. Nós estamos vivendo um momento de Laodiceia. Isso não é uma interpretação fora de contexto. Só que veja que Laodiceia, a gente usa esse texto não é para culto de missão e evangelismo? Sim ou não? Mas na porta de quem que Jesus está batendo, irmãos? A carta é para quem? Laodiceia colocou Jesus para fora. E aí eu vou usar, o sistema religioso está colocando Jesus para fora. Olha o que está escrito ali. Eis que estou à porta e bato. Agora a educação. O sistema colocou ele para fora. Ele não vai arrombar a porta. Ele está dizendo, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. E queridos, muita gente diz, pastor, mas se não houver um avivamento, ninguém sobe. Se não houver um avivamento, ninguém vai subir. Como é que a igreja vai subir do jeito que está? Quem fala assim é porque está morto já. Meu irmão, a igreja precisa entender. Jesus falou que o joio foi plantado junto com... Quando é que nós vamos ver a diferença de joio e de trigo? Só no dia da... Jesus falou que tinha 10 virgens. Quantas entraram nas bodas? Então existe uma igreja dentro da... Existe uma igreja que dorme. Existe uma igreja de mão dada com o pecado. Existe uma igreja que não suporta ser confrontada. Existe uma igreja de veste suja. Existe uma igreja que não tem azeite na lamparina. Mas em toda a história da igreja, meu irmão, sempre existiu e sempre vai existir uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, ataviada, adornada, embelezada, cheia de azeite. A igreja do arrebatamento, ela está pronta. E se você faz parte dessa igreja, abra a tua boca e adore ao nome do Rei. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito de Deus. E eu vou dizer, irmãos, quero louvar a Deus para ver o pastor Salomão e o pastor Ezequiel, que só pastores sérios ensinam sobre a volta de Jesus. Ou querem que a igreja ouça isso. Eu até 2010, o pastor Ezequiel está aqui, né? A gente pregou muito. Eu tinha uma agenda lotada. E com a advento da internet e um monte de coisa que sucumbiu, os pastores não me levaram mais para pregar. Mas por quê? Porque eles não querem confrontar o povo. E isso está acontecendo. Eu estava pregando no Espírito Santo, lá na primeira igreja batista, 50 anos de igreja. Aí estava o cunhado do pastor, que tem a maior igreja no Espírito Santo em Vila Velha, de célula. Ele é discípulo do Weber, lá de Fortaleza, que tem a maior igreja do Brasil em célula e tal. E aí na mesa de jantar ele me ouviu pregar e a gente foi jantar. E ele falou para mim, pastorzão, que mensagem tremenda, acredita em tudo que o senhor prega. E ele disse para mim, mas meu povo não suporta ouvir essa comida. Você tem noção? Então o que o povo quer ouvir, irmão? Você sabe o que é isso? É um evangelho. Aí hoje nós estamos no movimento apostólico, os apóstolos. Irmãos, a igreja apostólica brasileira, ela adotou a visão escatológica preterista. Você sabe o que significa isso? É uma interpretação escatológica. Que o Apocalipse já aconteceu no primeiro século e que a igreja vai alcançar o mundo. Então eles não pregam volta de Jesus. E essas igrejas estão abarrotadas. É o cristianismo sem Cristo. É o evangelho sem cruz. Queridos, em nome de Jesus, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. A palavra é a verdade.
E existe 318 textos aqui que diz que ele vai voltar, aleluia. E eu acredito que ele vai voltar. Se você acredita, adore o nome dele. Oh Espírito de Deus, aleluia, nos esperta. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Terceira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender sobre a volta de Jesus. E você já vai entender porque eu estou falando sobre isso. É que a gente prega muito em culto de missão e evangelismo, né? Jesus só vai voltar quando a última pessoa do mundo ouvir o evangelho. Não é isso que a gente prega? Temos que pregar o evangelho, temos que fazer missão. Você está no país europeu. O que a Europa fez com o cristianismo? O que aconteceu com a Suíça, com a Alemanha? Ateísmo. Berços de avivamento. Catedrais que grandes vultos da história da igreja pregaram são museus. Então, que avivamento é esse? Não é isso? Que vai levar as almas. Veja que as nações receberam o evangelho, irmãos. De que forma, pastor? Daí você pega a igreja primitiva. A igreja primitiva evangelizou o mundo. Se você pegar a história da Coreia do Norte, é tremenda, porque antes da família, da dinastia comunista lá, do Kim Jong-un, avô, pai e o atual, a igreja presbiteriana dominava a Coreia do Norte. Então já o evangelho esteve. O que aconteceu? Você pega a China, que tirou todos os crucifixos agora das igrejas, através da igreja católica está modificando a Bíblia. A China excluiu Deus da história. Aí você pega a América, que foi um berço de grandes avivamentos. O satanismo está sendo declarado abertamente e publicamente na América, como na Europa. Mas está escrito, as pessoas pegam o texto de Mateus 24, 14, né? Porque essa é a base do evangelismo mundial, né? E esse evangelho será pregado em todo o mundo em testemunha de todas as nações, então virá o... Eu tenho que fazer uma pergunta para o contexto aqui. O arrebatamento à volta de Jesus é o fim? O fim é o trono branco. E o que acontece antes do trono branco? Apocalipse 20, o reino milenial. Olha só. Então, qual seria o estágio, né? Se Jesus voltasse agora, nós iríamos para o tribunal de Cristo para ser galardoado. Do tribunal de Cristo, nós iríamos para as boldas do Cordeiro. Depois de sermos recompensados, Jesus disse em Mateus 8:11, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa. Olha lá, ó. Com Abraão, Isaac e Jacó no reino. Jesus estava falando das boldas do Cordeiro. Ô, irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio isso aí. Você já parou para imaginar que primeiro você vai ser recompensado e depois você vai sentar na festa do teu casamento com Cristo. E talvez do teu lado vai sentar Moisés. Aí você vai olhar para o outro lado, você vai ver Davi. Você já parou para imaginar isso? Aí você vai olhar para o outro lado, você vai ver Elias. Aí você vai olhar para o outro lado, você vai ver Eliseu, você vai ver Paulo, você vai ver... Mas a figura mais importante das boldas é aquele que tem as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Aleluia, aleluia. Oh glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Nós vamos participar das boldas. Então, veja bem, nesse momento em que a igreja está no céu, se manifesta o Apocalipse. Que serão 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É uma sequência. Amanhã você vai conseguir entender que essa sequência de acontecimentos, elas já estão vistas hoje. Você consegue ver o que vai acontecer. Por exemplo, você ouve na televisão que o meteoro vai atingir a Terra. No Apocalipse, a Bíblia diz que o meteoro vai invadir a Terra e vai transformar as águas
em águas amargas, 1/3 dos navios vão desaparecer, né? A Bíblia fala sobre fogo no Apocalipse. Vocês viram o que aconteceu com a Califórnia? O que está acontecendo com o Chile? São prenúncios do que vai acontecer no guerras nucleares estabelecidas e muitas nações desaparecerão no Apocalipse. Então você vê que o mundo se preparou para o Apocalipse. E aí você vê muitas coisas. Agora veja que no final da tribulação, que são 7 anos apenas, e amanhã a gente vai falar sobre isso, você vai entender que vem o reino milenial. E no reino milenial, todos os povos, línguas, tribos e nações adorarão a Jesus dentro de Jerusalém. Então, qual o evangelho vai ser pregado? O evangelho do reino. E veja, irmãos, Apocalipse 12:5, a Bíblia diz que Jesus vai reger todas as nações com vara de ferro. Então veja que Apocalipse 12, versículo 5. Então quando você olha para o vara de ferro, significa que o governo vai ser poderosíssimo. Todos os povos se renderão ao reino de Cristo. E após o milênio nós chegamos ao fim. E com isso eu digo que a falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar agora. Só que tem mais uma pérola que eu quero colocar aqui para vocês, que é Apocalipse 14:6. Por quê, irmãos? Porque 14:6 do Apocalipse já é o período do juízo. E a igreja, vamos lá, dentro dessa perspectiva que o povo tem. Primeiro o evangelho vai ser pregado para depois Jesus voltar. Eu tenho que perguntar por que no meio do Apocalipse os anjos pregarão o evangelho sobre todo mundo. Olha o que está escrito aí, ó. E vi outro anjo voar no meio do céu que tinha o evangelho para proclamar os que habitam sobre a terra e toda o quê? Tribo, língua e povo. Verso de número 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes. Os anjos pregarão em todas as nações, os períodos tribulacionista, o evangelho eterno. Por que os anjos vão pregar? Alguém sabe me responder aqui? Porque a igreja não estará na terra. Então veja que vou trazer aqui luz a duas questões. Primeiro, nós nos reconheceremos no céu? Sim ou não? E tem muita gente que diz, mas se eu não ver meu pai? Se eu não ver minha mãe? Se eu não ver fulano lá? O que vai acontecer? Eu vou ficar triste. Aí veio lá no Brasil, teve a polêmica, né? Que terá tristeza no tribunal de Cristo. Irmão, não vai ter tristeza no tribunal de Cristo, não. Você não consegue ver tristeza no céu. E eu vou explicar para vocês. Quando o poder de Deus cai, né? A glória de Deus se manifesta aqui. Você lembra de alguém? Primeira coisa. Sim ou não? O que você quer fazer só? Agora presta atenção. O que você sente aqui não é nem 5% do que vai ser. Agora imagine, você num corpo terreno, quando você sente uma fagulha, é fagulha o que você recebe. Você não lembra de ninguém, você só quer adorar. Agora imagine quando você estiver num corpo glorificado. E é aí que muita gente se perdeu lá naquela questão de vai haver tristeza. Irmão, o que vai estar no tribunal de Cristo não é esse corpo mortal. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então veja, você vai estar com o corpo glorificado. Não há espaço para tristeza. Mas nós nos lembraremos de tudo no céu. Pastor, mas está na Bíblia. Mateus, eu falei da transfiguração, não falei? Mateus 17. Quem que Pedro reconheceu? Moisés e... Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para... E veja que Jesus, ele se transfigurou. E ele conversou com a lei e com os profetas. Ele reconheceu ou não reconheceu?
Jesus reconheceu Moisés e Elias. Pedro reconheceu Moisés e Elias. E Tiago foi muito sábio quando ele disse que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões. Todos tinham a mesma natureza que você. E se eles se reconheceram no céu, Jesus estava no estágio de glorificação. Todos nós nos reconheceremos no céu. Outra questão. Haverá salvação após a vinda de Cristo? Não se escandalize com o que eu vou falar. Haverá mais salvação no período tribulacionista, no momento do arrebatamento, do que no período em que a igreja estiver na terra, no momento do arrebatamento. Então tem muita gente dizendo, não, mas depois que Jesus voltar, o anticristo reinar, não tem mais chance. Não é isso que as pessoas dizem? Não tem mais como. Irmãos, a Bíblia é toda salvífica. Não existe nenhuma parte da Bíblia que você não vê Deus disposto a salvar o homem. Agora, qual é a diferença? Aí existe uma diferença. Porque tem um monte de crente aderindo isso já, né? Crente morno. Dizendo, não, mas se Jesus voltar e eu não subir, é só não aceitar a marca. Não é isso que as pessoas dizem. Então é só não aceitar o anticristo e eu vou ser salvo. Aí, irmãos, vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Versículo 9 e 10. Veja que as pessoas que morrerem durante o período tribulacionista, eles serão os mártires da grande tribulação. Aí olha o que a Bíblia diz. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho. E clamavam com grande voz. Presta atenção nessa fala aí, ó. Até quando, ó verdadeiro, ó santo dominador, não julgas e não vingas o nosso e dos que habitam sobre a terra? O que a Bíblia está dizendo aí? Que para eles entrar lá, eles tiveram que derramar o seu. Não foi o sangue de Cristo que salvou eles. Eles não suportaram o sistema da besta e morreram por amor à palavra. Então veja bem, aonde eles vão estar? Aonde a igreja vai estar? Repita comigo, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Os mártires vão estar onde? Aonde os mártires vão estar? Debaixo do trono. Quem morrer no período da tribulação não terá galardão e não participará das bodas do Cordeiro. Agora veja, eles vão reinar no milênio conosco. Apocalipse 20, versículo 4. Olha que coisa tremenda, né? Esses ressuscitarão, irmãos, para reinar com Cristo. Então veja, mas eles não terão poder de governo. Amanhã você vai entender isso. Eu e você vamos governar a terra. Olha como a gente limita, né? A gente limita o poder de Deus. A gente acha que tudo acaba quando a gente vai ser arrebatado. Irmão, nós vamos descer com o corpo glorificado no milênio e nós vamos ter poder de governo sobre a terra. Nós vamos governar sobre a terra. Nós vamos ser os representantes diretos do reino milenial. Agora veja, Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos e assentados sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. Isso aqui é a igreja, tá? Ao lado de Cristo. E vi a alma daqueles que foram pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e não adoraram a besta. Veja que isso já é no período. Não adoraram a besta e nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos. Viveram e reinaram durante 1000 anos. Mas sem poder de governo. Serão governados pela igreja que entrou no céu pela porta da graça. Aleluia. Irmão, eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. Eu quero me assentar do lado de Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero estar ao lado do meu Jesus na batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.
E aí eu concluo aqui, para você voltar amanhã. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Pastor, por que o senhor falou tudo isso? Porque não precisa mais nada acontecer para Jesus voltar. Eu tenho que aguardá-lo, como que se ele viesse agora. E uma igreja, irmãos, que acredita na volta de Jesus, ela vai incomodar, não é o pastor, ela incomoda o inferno. Porque ela sabe a urgência que ela tem de arrancar as almas das garras de Satanás. Uma igreja que acredita na volta de Cristo é uma igreja que anda de vestes brancas. É uma igreja que tem azeite em reserva. É uma igreja que ama a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, nós iremos vê-lo como ele é. E Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creem. Eu quero te dizer que vai acontecer a qualquer momento o maior evento do planeta Terra. E o maior evento do planeta Terra, irmãos, será mortos ressuscitarem no mundo inteiro. Você tem noção? Mortos ressuscitarão no mundo inteiro. E é por isso que quando o macumbeiro fala, irmão, e é verdade, o macumbeiro quando entra no cemitério para pegar órgãos humanos para sacrifício, e ele chega num corpo de um salvo, ele não consegue tocar. Porque o corpo está aguardando a redenção. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mortos irão ressuscitar. Agora veja, agora imagine. E nós seremos arrebatados. Vai desaparecer. Enoque foi transladado vivo. Elias foi levado ao céu num redemoinho. E a qualquer momento, meus irmãos, a Bíblia diz que vai ser no momento. Momento é menos que fração de segundo no grego. Num abrir e fechar de olhos, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A qualquer momento, meu amado, teu amado, vem nas nuvens. E nós o veremos como ele é. Fique de pé nessa noite, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu só quero fazer uma oração, irmãos. Nesses dias, eu quero profetizar sobre a tua vida. Repita comigo: Noé não ganhou o mundo inteiro, mas Noé ganhou a sua família inteira. Aleluia. Ninguém acreditou no que Noé pregava, mas a família de Noé entrou na arca. Se for para mim te dizer sobre focar nesses últimos tempos, foque na tua família, meu irmão. Você não criou filho para o mundo. Os teus filhos são herança do Senhor. E eu vim do Brasil aqui profetizar que a tua família vai entrar na arca da salvação. A tua família não vai ficar aqui no juízo. A tua família vai ser arrebatada. Eu quero orar pela tua família nessa noite. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus, reconciliar com Jesus? Tem alguém para Cristo nessa noite? A oportunidade está aberta. Glória a Deus. Se não tem, eu quero orar por você e pela sua família. Se você posso convidar, pastor? Pode convidar? Se você quiser vir no altar representar a sua família, venha. Eu quero orar pela sua casa. O maior campo de batalha que nós estamos vivendo hoje é dentro da nossa casa. O espírito
do anticristo está querendo perverter a mente dos nossos filhos. Está querendo destruir o nosso casamento. Está querendo colocar setas para nos afastar totalmente do propósito. Porque se a tua família for abalada, a tua vida espiritual é abalada. 75% dos jovens que estão tentando suicídio ou se suicidam é porque seus pais se separaram. O diabo não está brincando, meu irmão. Nós estamos vendo um momento, uma depressão profunda. A humanidade está depressiva. Desejo suicida. Desespero está tomando conta dos corações. Porque a esperança está sendo deixada de lado. E a nossa esperança é Cristo. A Bíblia diz que Cristo em vós é esperança de glória. E eu quero profetizar que todo projeto falido do diabo sobre a sua vida, sua família, vai cair por terra. E vai haver um despertamento espiritual dentro da tua casa. O Senhor vai converter o coração dos filhos aos pais. O coração dos pais aos filhos. O coração do esposo à mulher. E o coração da esposa ao marido. Aleluia. Eu estou sentindo graça e autoridade do céu nesse altar. Cadeias estão sendo quebradas. Grilhões estão sendo despedaçados. Você é a noiva do Cordeiro. Você vai ouvir o soar da trombeta. Orebacandoremaia. Xeriacandoremiquelebahaste. Aleluia. Abra a tua boca e vai dando glória. Se você é batizado no Espírito, solta uma rajada de línguas estranha. Os demônios não entendem essa língua. Essa língua é você e o coração do Pai. O coração do Pai e você. Essa língua te edifica. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, pelo poder da tua palavra. Orebacando, oremaia. Eu vim aqui profetizar que haverá libertação e salvação sobre famílias inteiras neste lugar. Eu dou uma ordem a todo projeto falido do diabo contra casamentos, contra famílias aqui, pelo poder do nome de Jesus. Satanás, tira a tua pata suja de dentro dessa casa. Essa casa tem marca de sangue. Estes jovens e crianças têm marca de sangue. Eles foram apresentados no altar. Este casamento está debaixo de uma promessa. Eu estou te dando uma ordem, sujo. Tira a tua pata suja e sai agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, agora, Pai, traga um azeite fresco sobre a tua noiva. A tua palavra diz para que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Satanás, eu te repreendo nessa noite. É pelo poder do sangue de Jesus. É pelo poder do sangue do Cordeiro. Caia por terra agora nessa mente, neste coração. É pelo poder da palavra que eu estou te dando uma ordem. Saia desta mente acusador. Eu te repreendo. Nós estamos debaixo da palavra que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Senhor, passa o teu sangue agora e derrama azeite fresco na lamparina. Oh, aleluia. Feche seus olhos por alguns instantes. Não peça nada, só adore aquele que está sentado no trono. Eu quero ouvir a igreja adorando. Pastor, eu não estou sentindo nada. Você não tem que sentir para adorar, adore para sentir. Reaja, porque a tua natureza não quer o céu. A tua natureza não quer a glória de Deus. Mas a tua carne vai ser consumida pela glória
de Deus. Espírito de Deus, atavia a tua noiva. Renova a tua noiva nessa noite. Orebacando, oremaia. Oremandure vasterebacando, oremaia. Os dons espirituais, Espírito Santo. Renova e distribui o dom da palavra da ciência. O dom da palavra da sabedoria. O dom de discernir espíritos. Renova e distribui os dons de poder, os dons de curar. O dom de maravilha, o dom da fé, do sobrenatural. Receba a autoridade do Espírito para expelir demônios, para curar enfermos pelo poder do nome de Jesus. Toda neutralidade espiritual, todo comodismo, seja agora, caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, atavia a noiva com o dom da profecia, o dom de interpretar línguas, o dom de línguas e variedades de línguas. Espírito Santo, que nós possamos estar linda como igreja para o encontro com o nosso amado. Nos renova, nos renova, nos renova nessa noite para a glória do teu nome. Orebacando, oremaia. Meu irmão, se você sente de orar por alguém, ore por alguém agora. Abrace alguém que está do teu lado. Ore por essa pessoa agora. Essa pessoa vai andar na Nova Jerusalém do teu lado por toda a eternidade. O diabo não vai arrancar os pés dela da presença de Deus. Se você sente de orar por alguém, ore por alguém agora. Orebacando, remaia. Arabacando, remas, terebacando, revastúria. Orebacando, remaia. Coloca palavras, Senhor. Coloca palavras nos lábios da tua igreja. Oh, tem muita tramóia do inferno sendo destruída pelo poder da palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, diz o Senhor. Pai santo e justo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, nos santifica, nos regenera, nos lava, nos purifica. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Orebacando, remaia. Oh, glória. Em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Graças te damos, ó Deus. Oh, glória. Aleluia. Graças a Deus. Volte para os seus lugares. Nós já vamos estar encerrando. Graças te damos, ó Pai. Deus abençoe, pastor Carlos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Está saindo aqui, irmãos, com um nó na cabeça ainda? Eu disse, pastor Carlos, ele tem a graça de explicar o Apocalipse de uma forma que todos conseguem perceber. Às vezes você vai, pode tomar o seu assento, nós já vamos encerrar. Às vezes você vai ouvir acerca de escatologia, irmãos. Os camaradas vêm com as palavras que você precisa ir para o culto e com o dicionário junto. Até você descobrir uma palavra que ele disse, meu Deus. Mas então, irmãos, pastor Carlos vem uma escatologia bem mastigada mesmo.
não foi de um dia para a noite que ele adquiriu isto. Amém? Então, irmãos, às vezes eu fico pensando, pastor, de um crente não querer ouvir acerca do Apocalipse. Eu fico pasmo de não querer saber. É a mesma coisa de uma pessoa, eu estou falando de crente, de vir, como foi dito aqui, você começar a ler uma história, já passou do meio, e você desligar e não querer saber o final do filme. Crente, para mim, que não quer saber acerca de Apocalipse e ver acerca de escatologia, irmãos, é alguém que não está tá fugindo do fim. Está fugindo de ir para o céu. Está amando a terra demais. Mas que bênção, irmãos. Você que está aqui e vai aproveitar esses 3 dias, irmãos, isso é riqueza. É muito rico isso. Nós passamos aí. Talvez tem crente aqui, pastor, que não passou ainda 10, 15, 20, quem sabe até 30 anos e ainda não passou por uma conferência escatológica. Não passou ainda. Não é, pastor Hildo? Às vezes a gente que está mais à frente, a gente fica pasmo de pessoas, anos de crente, e ainda não passou por um seminário acerca, e ainda que foi o início, irmãos. Né? Eu disse para ele, às vezes ele acabava de pregar, quando nós saía do culto, às vezes os dois chorando, falavam, vamos aceitar Jesus, cara? O que você pregou ali, não é preciso aceitar Jesus de novo. Amém, irmãos? Então amanhã nós vamos estar aqui a partir das... Você viu que passa tão rápido, irmão? Tão rápido. Pode ficar aí, mano. Mas é muito bom, né? Você está ouvindo esses conteúdos. Irmãos, nós estamos aqui, o pastor Carlos mandou para nós uma mini apostila. Não é uma apostila com o Apocalipse todo, não. São aqui algo que ele vai dar continuidade, na verdade, amanhã, e você vai estar com essa apostila, você vai poder rabiscá-la, vai poder escrevê-la, e toda vez que você pegar ela e você ler, vai vir à tua memória muitas coisas que você está ouvindo aqui. Isso é muito bom, foi o que o pastor Carlos disse. A gente memoriza muito a gente escrevendo. Talvez você lendo, então você escrevendo, você consegue memorizar muitas coisas. Amém? Então nós temos aqui algumas apostilas. Essa apostila também é no intuito de nós também abençoar a vida do pastor Carlos. Amém? Desde quando a gente sempre está conversando um com o outro, e ele pegava e só dizia para mim, eu vou aí, Zeque. Aí chamo de Zeque. Vou aí, Zeque. Eu falei, isso é conversa, rapaz. Eu vou aí, Zeque. A gente andou bastante no Brasil, e sempre quando ele falava de vir, eu falei, vem nada. E não sei quantos anos já faz que ele está falando isso. Aí quando foi agora, ele falou assim, eu vou aí. Eu falei, mais outra vez essa conversa? Aí ele falou, como prova eu vou comprar passagem agora. Eu falei, eu sou Tomé, eu só acredito. Daqui a pouco ele mandou a passagem, eu falei, vai vir mesmo, agora não tem jeito não. Ele não está louco para estar rasgando dinheiro desse jeito. E ele mandou, conversei com o nosso pastor, o pastor logo ficou feliz também da vinda do pastor Carlos, trazendo esse conteúdo para as nossas vidas. Sei que nós vamos se alimentar bastante nessas horas, nesses períodos que nós vamos estar aqui. Amém, irmãos? E essa apostila você vai poder também estar levando, adquirindo. Não estou falando aqui, irmão, de uma apostila de megas informações. Eu estou falando dessa apostila, ele vai trazer muito mais conteúdo do que está aqui. Mas você vai poder anotar muitas coisas. Você que gosta e quer memorizar, traga também seu caderninho, vá anotando. A canetinha, né? Traz uma caneta, um caderno. E coloca lá, Apocalipse na veia, 2025.
como está aqui. Amém, irmãos? Toda certeza será um tempo de bênção, de vitória. Pastor, como que eu faço para estar ajudando também a vinda do pastor Carlos e adquirindo essa apostila? Você vai pegar ela por 10 euros, dá um jeito aí, irmãos. 10 euros hoje você nem almoça quase. Nem almoça quase. Amém? O rapaz estava falando para mim aqui, agora estava saindo de Setúbal, e ele estava a me dizer que os restaurantes de Setúbal, pastor, nenhum mais tinha vaga. Falei, Jesus, se eu soubesse, tinha mandado minha mulher ficar cozinhando lá na rua e fazendo umas mesas lá. Mas estou brincando. Irmãos, então, leve esse conteúdo, com toda certeza, será de grande valia para a tua vida, e você também vai estar investindo em uma terra produtiva. Amém? Quem acompanha o pastor Carlos sabe que a vida dele é anunciar a volta de Cristo. Amém? Então esteja nos ajudando também, e com toda certeza Deus vai estar abençoando também a tua vida. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Falei com ele, você vai sentar do meu lado lá no céu, no banquete celestial. Ele riu, ele gostou também. Então aqui a gente só está ensaiando. Amém, irmãos? Amanhã traga uma caneta, traga... o papel você já vai levar, em nome de Jesus. Eu profetizo. Para você estar investindo também, né? Isso é um investimento, irmão. É uma semeadura, né? Então que Deus abençoe você, pastor. Uma honra recebê-lo, senhor, aqui, né? Eu assisti um podcast do senhor semana passada, eu acho, com o pastor Fábio. Ele já esteve aqui também, ministrando aqui na igreja. Uma benção. Irmãos, então não perca amanhã. Hoje foi só uma anestesia para amanhã você receber a pancada. Você está rindo é só para você não passar a mão amanhã. Entendeu? E eu tenho certeza que será um tempo de muito enriquecimento para nós, para a nossa vida. Tirar muito, quebrar tabu, irmão. Porque às vezes tem muita gente, como o pastor falou assim, tinha gente que nunca leu o Apocalipse com medo do Apocalipse, né? Com medo da besta, com medo lá do dragão. Não, irmão. É o cara que não lê, né? E não investe no conhecimento. Então, não falte. Os irmãos que participaram pela internet, né? Não perca também amanhã. Amanhã vai ser um tempo mais extenso. Nós teremos também, será das 2 às 6 da tarde, ou das 14 às 18. E no intervalo aí de 2 horas nós teremos aqui um coffee break, né? Os irmãos da internet, infelizmente, só vai poder se preparar lá, né, irmão? Você prepara também, que nós teremos um intervalo, onde nós teremos também ali um lanche ali para a gente também aguentar a segunda pancada, né, irmão? O segundo round. Então, você é o nosso convite. Traga alguém, né? Convide alguém, vai ser uma bênção. Amém? Em nome de Jesus, se coloque sobre os seus pés. Eu vou deixar ali, eu vou fazer uma coisa, né? O pastor vai estar conosco aqui amanhã e domingo, né? Leva a apostila e amanhã você já vem munido também para levar o livro do pastor. Porque a apostila você vai ler hoje, para amanhã você já ter uma base daquilo que ele vai falar. Mas não deixe de levar o livro do pastor também amanhã, irmão. Amém? Porque assim você já vem munido. Amém? Não, deixa lá. Quem quiser levar, porque tem gente que não vai vir amanhã. Não pode deixar lá o livro lá, não é para recolher não, misericórdia. Não, estou jogando com... Não, deixa lá, pastor. Não, porque tem gente que eu sei que amanhã não vai vir, né? Porque eu tenho viagem marcada, tem trabalho. Então você já leva o livro do pastor. E a apostila a gente tem aqui, a gente pode depois fazer mais. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, não trouxe dinheiro. Irmão, tem o MBWay, tem o multibanco. Isso tudo também já é preparação, tá?
o governo mundial, viu? Então, vai se acostumando aí, irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite, por este alimento que o Senhor já ministrou em nosso coração. Ô, irmãos, tem oferta também, amém? É semear, nós temos que semear. É plantando que se colhe. Tem gente que às vezes vai no culto, só quer receber, nunca planta nada. Aí, como é que vai colher no outro culto? Tem que plantar. Então você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, quando estiver saindo, deposite aqui. Vai estar ali as apostilas junto lá com o livro do pastor. Pode olhar para mim, por favor, Michel. Amém? Eu estou já ansioso para amanhã. Eu achei que o pastor ia esticar a mão um tiquinho. Pisou no freio. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de nos proporcionar com a dádiva da vida, com o presente da vida, para desfrutarmos em comunhão deste momento de conhecimento, de ser ministrado pela Tua palavra. Continue abençoando, Pai. Deus, eu repreendo agora todo espírito de confusão, espíritos de contenda, demônios que querem, Pai, deturpar a Tua palavra ou roubar a semente que foi semeada agora. Eu repreendo na autoridade do Teu nome, que essa semente que foi semeada, ela caia em boa terra, para a glória do Teu nome. Pai, se for da Tua vontade, nos proporcione amanhã um dia também de muita graça, com a revelação do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Nós nos despedimos uns dos outros, não da Tua glória, não da Tua presença. Nos dê uma noite abençoada. E aqueles que não poderão vir amanhã, Senhor, mas que eles possam estar adquirindo o livro e adquirindo a apostila para estarem investindo, Senhor, em conhecimento. Pai, dai-nos um final de semana abençoado. Eu abençoo aqueles que não poderão vir amanhã por motivo de trabalho ou viagem. Aqueles que não puderam estar por motivo de doença, que a Tua graça se manifeste a eles através da internet para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos Te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Com a mão estendida, amém? Pode pagar por MBUE, viu, irmãos? O livro e a apostila. Porque aí você comprando por MBUE, né? Aí já fica com uma oferta. Estou brincando, viu? Brincadeira, viu, irmão? Você paga ali e depois a gente acerta tudo ali com o pastor. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo e a graça redentora e salvífica do nosso Senhor Jesus, o Cristo, seja sobre você e a sua casa, a sua família e a sua descendência, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe. Olha, e tem outra coisa, tem uma cantina abençoada ali, amém, irmão? Deus abençoe.